Na análise de hoje, vamos abordar um desafio central nas relações humanas. Um desafio, eu diria, bastante comum. Como gerenciar nossa própria energia ao conviver com a negatividade de pessoas queridas? Exato. Sem nos esgotarmos, ou pior, quebrarmos laços que são essenciais. E a principal conclusão do material que recebemos, e nosso ponto de partida, é que a nossa reação de autodefesa... Aquela reação instintiva, não é? Exatamente. Ela pode ser mais prejudicial do que a própria negatividade que tentamos evitar. Esse ponto é o mais impactante de todo o material. A forma como essa ideia é apresentada será crucial para o artigo que o nosso ouvinte pretende escrever. Concordo. Então vamos aprofundar nesse primeiro ponto, a ineficácia dessa barreira energética que criamos. Uma barreira reativa. Sim, o material menciona que temos uma tendência a reagir internamente, com pensamentos como "eu não aguento mais isso". Uma frase que todo mundo já pensou em algum momento. Com certeza. Como o autor do artigo poderia usar essa frase tão comum para ilustrar melhor o conceito de atrito energético? Bem, essa é a chave de tudo. Em vez de apenas afirmar que a barreira causa desgaste, o texto poderia guiar o leitor. Guiar como? Através da experiência sensorial desse processo. O autor poderia, por exemplo, sugerir um exercício de autoobservação. Ah, entendi. Algo prático? Exato. Algo como, no momento em que o pensamento não aguento mais surge, pause. Perceba o que acontece com seu corpo. Os ombros se tensionam? Isso. A respiração fica mais curta. A mandíbula se aperta. Essa reação física é a materialização da barreira. Essa tensão, mantida por minutos, às vezes horas, que drena a nossa energia vital. Muitas vezes de forma mais intensa que as próprias palavras que a provocaram. Exatamente. Isso transforma uma ideia abstrata em uma experiência física que a pessoa pode reconhecer em si mesma. Torna o atrito energético algo muito mais concreto. E a solução que o texto apresenta? A escuta seletiva. Sim. Na forma atual, ela aparece como uma alternativa, mas talvez a distinção entre essa escuta e simplesmente ignorar a pessoa não esteja tão clara. Esse é um ponto crucial. Um risco de má interpretação. Sim, o leitor pode interpretar o conselho de forma equivocada. O autor precisa dar muita atenção a essa distinção, porque ela é a alma da proposta. Não se trata de se fechar para a pessoa, mas de não sintonizar com uma frequência específica. Exatamente. A frequência da queixa. A analogia com o adolescente que está no material é um bom começo. Mas precisa ser aprofundada. Sim, com a noção de intenção. E como isso poderia ser feito no texto? De forma clara. O autor poderia adicionar um parágrafo que clarifique essa intenção por trás da ação. Certo. Por exemplo, a prática da escuta seletiva não é um ato de indiferença, mas de autopreservação e, em última análise, de amor. Gosto disso. A intenção não é rejeitar o outro. Não, a intenção é escolher, de forma consciente, não absorver o conteúdo que drena sua paz. Você continua presente. Fisicamente, no mesmo ambiente, com o coração aberto. Disponível para o momento em que a conversa mudar de tom. Ao fazer isso, você protege não apenas a sua energia, mas a própria relação. Sim, porque evita o acúmulo de ressentimento que o desgaste provoca. Essa clareza sobre a intenção é transformadora, realmente. Muda a percepção de um ato que poderia ser visto como egoísta. Para um ato de sustentação do bem-estar. E do próprio vínculo afetivo. Isso nos leva, então, ao segundo grande tema do material. O impacto do ambiente de tensão. Exato. O impacto em alguém que já possui uma condição neurológica mais delicada. O texto usa um termo forte, fuga mental. Sim, e eu sinto que a conexão entre este segundo ponto e o primeiro poderia ser mais direta no artigo. Concordo plenamente. No material que analisamos, os dois temas parecem um pouco segmentados. Sim, como se fossem duas coisas separadas. O autor tem a oportunidade de criar uma ponte muito lógica e poderosa entre eles. Uma transição que mostre a causa e o efeito. Exato. Algo como: se essa barreira energética reativa já é desgastante para uma mente saudável,
qual seria o seu efeito em um cérebro que já luta para manter seu equilíbrio? Perfeito. É aqui que o ambiente de tensão revela seu impacto mais severo. Essa ponte estabelece a relação de forma muito clara. E sobre o conceito da fuga mental em si? O texto a descreve como um mecanismo de autopreservação. Sim, do cérebro. Mas não há um risco de o público interpretar isso como algo inevitável? Quase como um processo passivo que isenta as pessoas ao redor da responsabilidade? Sim, esse risco existe e é importante mitigá-lo. O texto precisa equilibrar a explicação do mecanismo biológico com a responsabilidade do ambiente. A mente busca se proteger, Mas essa busca é ativada por gatilhos externos. Então uma sugestão prática seria mudar o foco? Exatamente. Mudar o foco da descrição do mecanismo para a ação do ambiente. A escolha das palavras faz toda a diferença aqui. Poderia nos dar um exemplo dessa mudança de foco? Claro. Em vez de escrever algo como a mente da pessoa para se proteger busca uma rota de fuga, Certo. o autor poderia reformular para um ambiente de impaciência, de crítica constante, empurra a mente fragilizada para um refúgio. O verbo empurra é muito forte. Sim, ele confere agência ao ambiente. Deixa claro que não é um processo que ocorre no vácuo. Essa fuga mental, então, manifestada como confusão ou perda de memória, Não é uma escolha, mas uma consequência direta de um espaço que se tornou psicologicamente insustentável. a escolha desse verbo realmente coloca a responsabilidade no seu devido lugar, convida à reflexão e sobre a parte final do texto, que fala dos estímulos corretos. Assim, O material menciona a importância de atividades novas, mas talvez pudesse ser mais específico, mais prático. sim, a especificidade aqui é fundamental. O autor pode fortalecer essa seção contrastando os tipos de estímulo de forma bem clara. Como seria esse contraste? Por exemplo, poderia escrever: é comum pensar que estimular significa pedir para a pessoa realizar tarefas que ela dominava no passado. Cozinhar, fazer contas. Isso, e embora possa ter seu valor, o verdadeiro estímulo que combate o processo degenerativo vem do novo. Daquilo que força o cérebro a criar novas conexões. Exatamente. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo simples como ouvir uma música de um estilo desconhecido. Ou manusear um objeto com uma textura diferente. Perfeito. Ou aprender uma única palavra nova. São esses pequenos e gentis desafios que criam novas pontes neurais, E ancoram a consciência no momento presente. agindo como um contraponto direto à tendência de fuga. Excelente! Essas sugestões, acredito, podem elevar o artigo de um texto reflexivo para um guia prático e profundo. Com certeza. Antes de concluirmos, acho importante contextualizar para os nossos ouvintes a origem do material que estamos analisando. Sim, é uma informação valiosa. As reflexões que discutimos aqui foram extraídas de uma gravação, Uma gravação de um atendimento presencial gratuito, conduzido por uma consciência que se manifesta por intermédio de um médium, uma figura que em alguns círculos é chamada de médico espiritual. e o nosso trabalho e o do ouvinte que nos enviou o material é extrair desses diálogos os ensinamentos universais. Sim, removendo completamente qualquer detalhe que possa identificar a pessoa atendida. O foco é exclusivamente no conhecimento. Do conhecimento que pode servir ao bem-estar e ao autoconhecimento de todos. Exato. Perfeito. Então, resumindo as sugestões para que o ouvinte possa aprimorar seu artigo. Primeiro, fortalecer a ligação entre a barreira mental e o desgaste energético. Isso, usando exemplos sensoriais que tornem o processo concreto para o leitor. Segundo, ao apresentar a escuta seletiva, clarificar a intenção por trás dela. Deixar muito claro que a intenção é preservar a própria paz e a qualidade do relacionamento, não a de ignorar o outro. A ênfase na intenção é fundamental. Terceiro, criar aquela ponte textual clara e direta entre o primeiro tema, do desgaste, e o segundo, da fuga mental. Mostrando como um é uma consequência agravada do outro. E, por fim, ao abordar a fuga mental, Reformular a linguagem para enfatizar o papel ativo e a responsabilidade do ambiente. e detalhar com exemplos práticos o que significa oferecer estímulos novos em oposição à mera repetição de tarefas antigas.
Exatamente. Com esses ajustes, a mensagem contida no material original ganhará uma clareza e uma força muito maiores. Cumprindo seu propósito de orientar e trazer luz a dinâmicas relacionais que são de fato muito complexas. Fica então o nosso convite para que você, ouvinte, observe como essas dinâmicas se manifestam em sua própria vida. E se esta conversa trouxe clareza e ressoou com a sua busca por harmonia, considere explorar outros de nossos diálogos. E compartilhá-los com pessoas que também buscam caminhos para um maior equilíbrio interior e um desenvolvimento da consciência.